Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Estudos Organizacionais. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos discutir o processo de planejamento. Na aula anterior, nós aprendemos um pouco sobre o conceito de administração e vimos que administração são decisões mais ações que têm 4 funções principais, interligadas e complementares: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, na aula de hoje, iremos discutir a função planejamento. A função planejamento, ela está como uma das principais funções da administração. Dessa forma, a nossa aula apresenta alguns objetivos. O primeiro, definir o que é o planejamento, depois discutir o processo de planejamento, as etapas que contém o processo da função planejar, identificar quais são os componentes do processo de planejamento e discutir algumas técnicas para se estudar o futuro. Inicialmente, iremos buscar um conceito de Oliveira, no qual ele trata o planejamento como um processo de definir objetivos a serem alcançados, definir meios para alcançar esses objetivos e quais são as projeções, as possibilidades de resultados futuros, de uma forma que me tire de uma situação conhecida para uma situação desejada. Significa tomar decisões no presente, que essas decisões elas afetem o futuro das organizações, reduzindo ao máximo. Nunca um gestor vai conseguir reduzir 100%, mas vai reduzir ao máximo as incertezas dos ambientes, do ambiente interno da organização, que são as pessoas, os recursos, as informações e os processos. E o ambiente externo da organização, que são todos os elementos que estão fora, clientes, fornecedores, ações governamentais, a economia, fatores ambientais e naturais. Então, todos esses elementos constituem um ambiente externo da organização e a interação deles dois geram influências, impactos no desenvolver das atividades administrativas. E a partir do momento que eu pego o conceito de planejamento, implemento dentro das minhas práticas, eu consigo, assim, identificar projeções de futuro e reduzir as incertezas dos ambientes, principalmente do ambiente externo, que dificilmente eu consiga manter um controle efetivo das variáveis que o compõem. Ao se pensar planejamento, eu consigo identificar 2 tipos de ações gerenciais: gestores que agem proativamente, organizações que agem proativamente e organizações que agem reativamente, buscando manter a zona de conforto, buscando manter o status quo, uma situação de estabilidade. As organizações, os gestores proativos, eles trabalham com forças que impulsionam a mudança, sejam mudanças incrementais, em processos de inovação incremental, ou sejam mudanças radicais, mudanças de matrizes tecnológicas. Ele tem espírito renovador, ele busca a mudança, a quebra do status quo e o processo de transformação como forma de sobreviver e até gerar alterações isomórficas, mimétricas, em todo o seu contexto institucional, organizacional. Tenho também como característica de um planejamento, de uma gerência de planejamento proativa, a capacidade de se adaptar
novas situações. Organizações que conseguem sobreviver em um ambiente de pandemia, ela tem a capacidade de se adaptar, de enxergar. Ela tinha um planejamento anterior, ela conseguiu ter algum tipo de reserva e consegue se adaptar às mudanças do ambiente com inovação, com gestão proativa e antecipação a novas situações. Eu consigo identificar algum tipo de instabilidade que ocorre no ambiente antes que essa instabilidade ambiental ela ocorra, antes que uma mudança de tecnologia ela ocorra, eu busco me antecipar e me adaptar a novas situações. E isso são exemplos de atitudes proativas em relação ao planejamento. Do outro lado, eu tenho organizações que se escondem, que estão naquele jogo, estão desenvolvendo atividades num ambiente competitivo, mas buscando fazer um pouco mais do mesmo. E essas forças reativas, elas desejam preservar a estabilidade, apego às tradições, uma cultura de tradição muito forte. E às vezes isso gera, atrelado a um espírito conservador em um ambiente que é dinâmico, um ambiente empresarial que é dinâmico, pode gerar problemas operacionais, problemas de sobrevivência muito sério para a realidade das organizações. E, por fim, a incapacidade de adaptação a novas situações. O cenário ambiental modifica e o gestor ele fica ali, parado, com a síndrome do sapo fervido, que morre escaldado e feliz, não consegue se movimentar e sair do ambiente que vai mudando e a temperatura vai aumentando e ele não tem nenhum tipo de reação. São os dois tipos de atitudes gerenciais relacionadas ao processo de planejamento. O processo de planejamento, ele tem decisões que precisam ser tomadas, assim como o conceito mais amplo de administração, de uma empresa que ela tem entrada, que ela tem processamento e ela gera saídas com produtos e serviços. O processo de planejamento ele também vai ter entradas, ele vai ter o processamento do planejamento e ele tem as saídas. A entrada de dados se dá com busca por informações, modelos e técnicas de planejamento. Hoje o processo de planejamento tem uma série de modelos que podem ser utilizados para estudar cenários futuros para a organização. Temos a análise do ambiente organizacional. E a organização ela precisa conhecer o seu ambiente interno, precisa conhecer os seus recursos, precisa conhecer as competências e habilidades das pessoas, precisam identificar as suas competências essenciais, precisam identificar as características e necessidades de processos, mas também precisam conhecer o seu ambiente externo, conhecer o seu cliente, as necessidades dos seus clientes, os seus fornecedores, o tipo de tecnologia que está disponível para a organização e todas as outras projeções de ambiente externo da organização. E ter a capacidade também de estudar futuro, fazer projeções futuras. Essas entradas, elas entram no processo de planejamento. E aí teremos a análise e interpretação de todos esses dados de entrada e quem interpreta, quem analisa, os gestores organizacionais, os tomadores de decisão. Aí temos a criação e as decisões que serão tomadas no momento de processamento do planejamento que irão gerar impactos futuros, sejam positivos ou negativos. Vai depender da sua acurácia,
da sua capacidade de análise e interpretação dos dados. E a partir daí são elaborados objetivos, deslocados recursos, alocados recursos e formas de controle. Então, as técnicas que eu vou utilizar lá na frente de controle, elas já são definidas no processo de planejamento. Um exemplo, a definição de indicadores de resultados. Quais são os indicadores de resultados que eu estabeleço para cada meta que é elaborada para a organização? E essas são as etapas. A partir do momento que eu tenho as minhas saídas e elaboro os planos com objetivos, recursos e meio de controles, eu tenho uma forma e o conteúdo dos planos. E cada organização ela tem especificidades e elas terão planos distintos, planos diferentes. O processo de planejamento ele vai variar de organização para organização. Vai depender de características daquela organização, dos seus objetivos, de como ela se projeta para um futuro. E aqui temos o processo de planejamento. Ela se dá com análise interna e externa. A análise interna, eu analiso forças e fraquezas da organização. A análise externa, do ambiente externo à organização, eu vou analisar oportunidades e possíveis ameaças. A partir do momento que eu me conheço como organização e conheço meu ambiente externo, eu posso propor objetivos. Eu posso definir meios de execução e meios de controle. E os meios de execução desdobram-se objetivos secundários, políticas organizacionais, e políticas organizacionais são padrões decisórios da organização, processos e rotinas e atividades. E geram recursos, alocam recursos, identificam recursos prioritários para serem distribuídos dentro da organização. O outro tipo de definição que eu tenho no processo de planejamento, a partir do momento que eu defino objetivos principais, são os meios de controle. E os meios de controle, eles se dão com a produção de informação e informação para controlar. Eu vou buscar identificar o quanto dos meus objetivos eu consegui alcançar com a realização das tarefas, dos meios de execução. Eu processo as informações e decido em relação ao controle. Identifico onde eu estou falhando e isso se dá com a estruturação de um sistema de controle. Eu analiso quanto meus recursos eles estão sendo bem alocados, bem distribuídos, bem utilizados e gero feedback para o meu processo de planejamento. Identifico o quanto dos meus objetivos principais estão sendo alcançados. A decisão do processo de planejamento, ele nunca vai ser desenvolvido com um único objetivo. Eu preciso ter objetivos intermediários até chegar ao meu maior objetivo, ao meu objetivo principal, que é a visão de futuro. Eu faço uma projeção de uma visão de futuro para os meus próximos 5, 10 anos. Por exemplo, o Instituto Federal, no processo de planejamento, tem como visão, o objetivo principal do IFRN é ser uma das maiores, ter excelência na qualidade de ensino, pesquisa e extensão em nível nacional em relação aos outros institutos. E é uma visão que foi projetada para o longo prazo. Para isso, precisa ser realizadas atividades
pontuais, e essas atividades pontuais, elas serão realizadas a partir do momento que eu estabeleço objetivos intermediários. O planejamento, ele se dá em níveis de acordo com a natureza da atividade organizacional. Toda organização ela vai ser dividida em 3 níveis. O primeiro nível é o nível operacional, que está diretamente relacionado à tarefa, ao fazer, ao produzir, as operações da organização. Então, num planejamento em nível operacional, se define o plano de ação, o que, e quem é que executa? O técnico. No nível intermediário, que é denominado de nível gerencial, é desenvolvido planos nas áreas administrativas. Na área de marketing, é um tipo de planejamento tático, um plano de marketing, um plano de gerenciamento de pessoas, um plano financeiro, um plano de produção. São planejamentos específicos de cada área gerencial que vão responder a questões onde e como, e é responsabilidade do gestor, do gerente, do coordenador, do administrador. E o nível mais alto de planejamento vai estar entre os níveis hierárquicos mais altos da empresa. Muito possivelmente, pensando numa realidade de uma micro e pequena empresa, vai ser desenvolvido pelo dono proprietário. Por quê? O planejamento estratégico gera decisões de por que e quando vai ser realizado determinada atividade. Ele dá um direcionamento estratégico para a organização e geralmente é desenvolvido, como eu já falei, pelo presidente da empresa, pelos sócios, pelo diretor, pelo proprietário da organização. Isso dentro de uma perspectiva de organização privada, dentro de uma instituição pública, pelo diretor-geral, pelo reitor, no caso do IFRN, no caso de uma instituição de ensino. Então, temos algumas considerações sobre os 3 principais níveis de planejamentos. O planejamento operacional, como eu já falei, é o planejamento de curto prazo, que está muito vinculado à tarefa, às atividades. Então, ele consiste em definir atividades, recursos e formas de controle necessários para realizar o curso das ações escolhidas. É o fazer no dia a dia da empresa. Os planos em nível intermediário, tático, funcional, administrativo, gerencial, ele define objetivos e cursos das áreas funcionais, do plano de marketing, plano de finanças, plano de operações, plano de recursos humanos. Ele define as partes de áreas de atuação. A partir de quê? Da cabeça do gestor em nível tático, em nível gerencial? Não, pessoal. A partir do direcionamento estratégico, a partir do planejamento estratégico da empresa, que aí sim vai definir missão, e missão é identidade. Identidade, ela tem 2 elementos essenciais da missão. Qual é o negócio da empresa e o que ela faz para contribuir com os seus atores, clientes, funcionários, proprietários da organização. O que é que essa organização ela faz para gerar valor para esses atores? E a missão é a identidade da empresa. E também estabelece outras formas de análise futuro, como visão, como valores da empresa, busca desenvolver produtos e serviços alinhados a necessidades de clientes. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho diferencial competitivo, a partir de um planejamento estratégico bem elaborado, eu consigo atingir os meus objetivos de longo prazo e a partir daí eu passo a obter
vantagem competitiva. E em relação a quem, professor? Uma empresa pode ter desempenho superior e vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. E isso é o que dá o planejamento estratégico. Ele estabelece a regra do jogo para os planejamentos em níveis hierárquicos inferiores, como os planos funcionais ou gerenciais e os planos operacionais, para que eles sejam postos em prática. Então, dentre os níveis de planejamento, o autor que nós estamos trabalhando, um dos autores que nós estamos trabalhando, o Maximiano, ele define como mais importante, vital para a organização, é o planejamento estratégico, porque ele define objetivos e formas de atingi-los. Ele define o norte da organização, da empresa, da instituição pública, da organização do terceiro setor. E o segundo, o planejamento operacional, porque é o fazer prático, é a materialização de tudo aquilo que foi planejado. E o planejamento tático, professor, ele é um planejamento articulador. Ele identifica a partir do planejamento estratégico, direcionamentos e passa para o nível mais baixo de planejamento, que é o planejamento operacional, diretrizes para o fazer prático, para tornar aquilo possível. Aquilo que foi planejado possível. Classificação dos planos de acordo com critérios de planejamento, de permanência. Eu tenho dois tipos de planos. Os planos, eles vão estar também muito vinculados aos dois principais níveis de planejamento. Os planos permanentes, eles estão mais vinculados ao planejamento estratégico, porque ele é duradouro. E os planos singulares ou temporários, eles são mais vinculados ao planejamento em nível operacional. E o que é um exemplo de plano permanente? É um plano que ele é desenvolvido para o longo prazo. Ele pode ser alterado? Pode até ser alterado, mas ele vai acompanhar a organização no longo prazo dela. Por exemplo, a missão organizacional, a visão e outros objetivos permanentes, os valores que são características éticas e morais da empresa e as políticas organizacionais são padrões de decisões que essa organização ela vai seguir. Os planos singulares. Exemplo, um cronograma. Eu faço um cronograma de atividades, atendi aquelas atividades, esse cronograma muda. Calendário. Todo ano, calendário de atividade anual ou um calendário mensal de atividades, ele passa por alteração. Orçamentos, também ele é sazonal, ele se propõe a atender determinadas atividades, dar suporte ao desenvolver de determinadas atividades, e projetos são exemplos de planos temporários. Finalmente, pessoal, apresentamos algumas referências, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Deem uma lida no material, texto que está disponibilizado para vocês na plataforma da disciplina e até a próxima aula. Um grande abraço para todos e nos veremos em breve.